Oi pessoal, tudo bem? Vocês devem estar enjoando da minha cara já. Mas essa semana eu vou gravar um vídeo um pouco mais rápido para explicar como vai ser essa primeira avaliação da disciplina que está próximo de chegar e que eu estou anunciando para vocês desde a primeira semana de curso, porque eu estou um pouco preocupado porque eu acho que é um tipo de avaliação diferente que vocês não fizeram ainda. Por isso eu quero deixar tudo muito bem detalhado, muito bem explicado. Fui até a coordenação do curso, pedi para a gente alterar datas, para vocês ficarem mais tranquilos, sem tanta atividade para fazer na época dessa minha avaliação. Então eu preparei uma apresentação rápida aqui, vou dar as explicações de como fazer, vou mostrar um exemplo do texto que eu criei para vocês observarem como eu quero que vocês façam e vou dizer as alternativas que a gente tem aí para essa nossa primeira avaliação, tá certo? Deixa eu abrir a apresentação aqui. Então, como eu disse, são as explicações para a nossa primeira avaliação da disciplina de produção de texto e ensino. Então, as datas, como eu já botei na sala, as datas são dia 18/5 para quem frequenta o polo no sábado e dia 22/5 para quem frequenta o polo na quarta-feira, se eu não me engano, né? Que tem polo que funciona assim com duas datas. Então a gente pode seguir essas datas de vocês aí para poder fazer a nossa avaliação. Então um grupo faz a avaliação no dia 18, no sábado, e o outro grupo faz a avaliação no dia 22/5. Como é essa avaliação? Então essa avaliação eu planejei ela dividida em duas etapas. A primeira etapa é a entrega do texto Memórias na sala. Eu vou colocar o link lá na sala de entrega de arquivo. Vocês vão entregar esse texto até o dia 17/5, na sexta-feira. Então vocês têm até a meia-noite lá do dia 17/5 para poder entregar aquele texto de memórias que vocês escreveram, que alguns já reescreveram, que vocês já receberam uma nota dele. Agora esse texto ele vai virar alvo da nossa avaliação. Você vai fazer uma outra reescrita, você vai colocar um outro olhar sobre esse texto agora, um olhar mais teórico, e a reescrita desse texto acoplado com a teoria que a gente está estudando, o tutor vai corrigir, o tutor à distância vai corrigir, e ele vai valer 20 pontos. Então, você vai ter a partir de hoje até a sexta, dia 17/5, para poder reescrever esse texto no molde que eu vou explicar para vocês daqui a pouco e postar lá na sala para o seu tutor à distância corrigir. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa, ela acontece no polo, aí no dia 18 ou no dia 22, dependendo do dia que você frequenta o polo. Como é que é essa segunda etapa? Essa segunda etapa é uma roda de conversa, onde todos vocês vão sentar e cada um vai narrar a sua experiência com produções de texto e vai mostrar para os colegas as análises que fez a partir dessas narrativas que vocês contaram. Essa roda de conversa vai valer 10 pontos. Agora, uma coisa muito importante que eu vou avisar a vocês, e prestem atenção no que eu estou falando. Segundo a legislação do CEFOR, as avaliações, todas as avaliações, essas que valem 30 pontos, elas têm que ser realizadas no polo. Elas não podem ser realizadas à distância, elas não podem ser realizadas como entrega de trabalho, como está sendo. Então não adianta você falar bem assim, eu só vou mandar o trabalho até sexta-feira, mas não vou na roda de conversa. Só vai receber, preste atenção no que eu estou falando, só vai receber a nota da avaliação, tanto do arquivo que vocês vão entregar, quanto da roda de conversa, só quem estiver presente no polo. Quem não se fizer presente no polo no dia da roda de conversa, não vai ser avaliado. Isso para a gente cumprir a legislação do CEFOR, que diz que você tem que ser avaliado presencialmente. A avaliação ela não é à distância. A avaliação de vocês sempre foi, vocês sabem disso melhor que eu, sempre foi presencial. Então, atenção, só vai receber a nota da avaliação
quem participar da roda de conversa. Se você só entregou o trabalho e não participou da roda de conversa, é 0, seu trabalho nem vai ser corrigido. Só serão corrigidos os trabalhos de quem participou da roda de conversa. Tá claro isso? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, posta lá, que eu vou responder durante a semana. Mas o recado é esse. Só vai ter o texto avaliado quem sentou lá no polo e participou da roda de conversa no dia 18 ou no dia 25. Se você não participou, nem adianta que seu texto não vai ser corrigido. Aí você vai perder os 20 pontos do texto e vai perder os 10 pontos da roda de conversa. Entenderam? Então, essas duas etapas, elas não vão poder acontecer isoladamente. A avaliação vale 30 pontos, eu dividi esses 30 pontos em 2 quesitos, mas esses 2 quesitos não podem ser avaliados separadamente. A nota vai ter que ser como se fosse uma coisa só. Então você tem que participar das 2 etapas. Espero que tenha ficado claro, para a gente não ter problemas futuros. Tá? Então só receberá nota total, né? Só vai ser computado os 30 pontos de quem entregou o trabalho e participou da roda de conversa. Se não participou da roda de conversa, não tem conversa, tá com 0. Beleza, gente? Fui claro com todo mundo, eu espero que sim. Então, essas são as 2 etapas da nossa avaliação. Agora eu vou explicar a vocês como vocês vão fazer esse texto, que vai ser o texto que será avaliado e que vai ser o texto que vai ser o escopo da roda de conversa. Então, como deve ficar o texto Memórias para a avaliação? Vocês já fizeram lá na 3ª ou na 4ª semana da disciplina, vocês escreveram lá aqueles textinhos de memória que vocês postaram. Eu li alguns, ficaram meio bacanas. Algumas pessoas reclamaram. Eu tenho um recado lá no final para quem reclamou, que falou: eu não tenho nenhuma memória. Então eu tenho um recado lá no final para quem não tem memória de produção de texto. Eu vou dizer o que vocês vão fazer. Mas vocês agora tinham aquele texto, algumas pessoas já reescreveram esse texto para melhorar a nota, para o texto ficar mais bacana, e agora a gente vai passar por uma segunda reescrita. Mas essa segunda reescrita é uma reescrita em que você vai pegar essas narrativas que você tem das suas memórias e você vai enxertar ali a teoria do curso que a gente estudou até agora. Você vai pegar todos os textos que a gente estudou, vai ler, todas as videoaulas que eu coloquei aqui você vai assistir, e dessas videoaulas, desses textos, você vai tirar trechos de teoria que vão servir para embasar a análise que você vai fazer. Ou seja, cada narração que você fez de um evento de produção de texto que você vivenciou, você vai ter que analisar. Então, se você disse lá que a sua professora botava uma figurinha no quadro e mandava você escrever o que está acontecendo, você vai ter que analisar à luz das teorias que a gente estudou sobre produção de texto até agora. E aí você vai produzir um texto que vai ficar tipo um texto acadêmico, onde você vai colocar citações dessas pessoas todas que a gente estudou. Então você pode usar o PCN, você pode usar lá a aula de concepções de linguagem, você pode usar o texto da professora Irandé Antunes, você pode usar o texto do professor Clécio Bunzen, você pode usar o texto do professor Rony Farto, que são os textos que a gente estudou até agora. Na verdade, eu estou falando você pode, mas você deve utilizar esses textos. São esses textos que vão embasar as análises que vocês vão fazer sobre as narrativas de produção de texto que vocês têm. Por que eu pensei essa avaliação? Porque eu acho que eu já comentei com vocês. Os estudos da linguística aplicada dizem que quando a gente narra, a gente reflete sobre a nossa própria identidade. E é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão narrar, e nessa narração você já faz uma reflexão sobre a construção da sua identidade, e a gente vai fazer melhor. Além de narrar, a gente vai compartilhar essas narrativas, porque é aquela questão que a gente já disse, né? A partir do outro a gente pode se construir também. Então, a partir da narrativa que eu escuto de um amigo meu, de um colega de turma meu, eu também vou aprender. Por isso que a roda de conversa é fundamental. Você vai ouvir a experiência dos outros, as experiências dos outros, vai ver como que ele analisou aquelas situações, e isso vai gerar aprendizado para você como pessoa,
e vai contribuir para a sua formação como professor de língua portuguesa. Por isso que eu acho que esse tipo de avaliação ela vai surtir muito mais efeito para vocês do que ir lá ficar clicando, marcando X ou escrevendo qualquer coisa em perguntas aleatórias como era feito e como está sendo feito. Que é uma crítica que eu tenho ao curso, é esse tipo de avaliação que a gente obriga vocês a fazerem. Eu penso que a avaliação ela tem que ser diferenciada, sobretudo no ensino superior. No ensino superior a gente tem que debater, a gente tem que discutir, a gente tem que problematizar, e é isso que eu estou propondo a vocês. Uma reflexão a partir da sua própria narrativa de como foi suas aulas, como foram, suas aulas de produção de texto e como essas aulas devem ser. O que a gente propõe de melhor a partir de agora? É isso que essa avaliação vai ser. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Do jeito que eu pedi para vocês, ontem eu sentei e escrevi rapidamente um texto lógico que é um texto experimental só para servir de modelo para vocês. Se eu fosse ser avaliado, eu teria me esmerado um pouco mais. Mas eu sentei e escrevi algumas memórias, 3, se eu não me engano, 3 memórias de produção de texto que eu tenho. Uma de quando eu estava na 3ª série, uma de quando eu estava na 5ª série e outra quando eu estava na 7ª série. Então eu narrei essas 3 experiências de produção de texto. Vou ler para vocês para mostrar. Aí hoje, quando eu cheguei da aula agora à noite, eu sentei, peguei essa minha narrativa, esse meu texto de memórias, peguei as teorias que eu ensinei, que eu estou trabalhando com vocês, e eu reescrevi esse texto analisando cada uma dessas minhas experiências de produção de texto. E é isso que vai ser a avaliação de vocês. A narrativa analisada. É isso que eu estou pedindo que vocês façam. Então eu vou mostrar para vocês aqui o meu... eu já vou explicar. No meu texto está lá 3ª série, 5ª série, 7ª série. A gente sabe que não é mais assim a nomenclatura. Mas como é um texto de memória, que é um resgate da minha vida, eu preferi manter os termos série, que rola mais identificação com o que eu passei. Por isso que eu mantive 3ª série, não botei 4º ano, 5ª série não botei 6º ano e 7ª série não botei 8º ano. Eu deixei o termo série por uma questão de identidade. Como se trata de memória, de uma narrativa do meu passado, eu preferi manter assim. Então olha só, esse aqui, lógico que está pequenininho, mas eu só queria mostrar para a gente observar o tamanho. Esse aqui foi meu primeiro texto das minhas memórias, deu 4 parágrafos. Isso para vocês repararem depois como que o texto ampliou. Esse texto, quando eu fiz as minhas análises, ele foi de 1 página para 3 páginas. Então, a minha análise, eu não mudei quase nada do texto. Eu fiz algumas mudanças pontuais hoje, nesse texto aí, e fui aumentando o texto a partir das teorias que eu estudei, que a gente está estudando no curso. Então, é só para mostrar o tamanho. E agora o que eu fiz? Eu fui recortando o texto. Eu vou ler com vocês e é desse jeito que eu quero que vocês façam para poder serem avaliados e para a gente aprender também sobre essa teoria que a gente está estudando. Então, meu texto eu começo assim, O ano era 1989. Tinha 9 anos. Estava na 3ª série. Minha professora da época, tia Beth, entrou de licença maternidade. E foi aí que apareceu uma professora substituta. Lembro que foram 4 meses difíceis. Mas acho que mais por saudades da professora licenciada. Foi quando, finalmente, chegou a hora da última aula da professora substituta. Lembro que ela preparou todo o terreno. Conversou com a gente em tom de despedida e pegou a vitrolinha da escola. Me respeitem porque eu sou dessa época. E colocou uma música instrumental para tocar. Estávamos todos calados, olhando para frente. Foi quando a substituta foi ao quadro e, usando o giz, escreveu: a substituta e eu. Em seguida, disse para escrevermos um texto que contasse como havia sido a vivência com ela durante aqueles meses. Era para contar uma história de quê? Ficou difícil. Todo mundo na sala com aquela cara de não estou entendendo nada. E foi então que a professora resolveu mostrar um modelo, lendo o texto que uma das alunas de outra 3ª série havia escrito. E disse: é desse jeito que eu quero que vocês escrevam. E assim foi feito. Não lembro nada do que escrevi naquele dia, mas sei que o texto ficou lá no meu caderno. Ninguém leu, nem a substituta, nem a titular. Aí continua. Os anos passaram.
E outra lembrança que eu tenho foi quando eu estava na quinta série. Era início do ano. Acho que para preencher o tempo, a professora de português trouxe uma folha, essa história é espetacular. Trouxe uma folha mimeografada, em que no topo dessa folha tinha um desenho de um triângulo. Após entregar as folhas para todos, a professora deu o comando. A partir do desenho desse triângulo, vocês irão fazer outro desenho. E usando o desenho que vocês fizeram, vocês irão contar uma história. Mais uma vez, contar uma história. Lembro que do triângulo puxei umas linhas, fiz uma torre e acabei desenhando um castelo. Do castelo contei uma história de um cavaleiro que precisava salvar a princesa que estava no alto da torre. Nossa, que original. Acho que dessa minha história que escreveram o roteiro de Shrek 1. Depois mudei de escola, mas acho que a metodologia conte uma história me perseguia. Cheguei à 7ª série. Dessa vez, a professora de português inovou. Levou um microsystem para a sala e uma fita cassete de Milton Nascimento. Quando ela deu o play, começou a tocar. Amiga, coisa pra se guardar. Aquela música, né? Debaixo de dentro do coração, assim, América ouvir, blá blá blá. Não tínhamos a letra da música. Era só para ouvir mesmo. Depois de ouvir toda a música, lembro que a professora disse: "Que música bonita!" E pediu que nós escrevêssemos um texto sobre amizade. A maioria não terminou a escrita na sala. Então ela pediu que terminássemos em casa, porque no outro dia todos iriam ler seus textos para a turma. E assim foi feito. Todos leram textos que não diziam e não serviam para nada. E tudo ficou por isso mesmo. Então até aqui, essa foi a minha primeira versão do texto das minhas memórias. O que eu vou fazer agora? Eu peguei esse texto que eu escrevi, e aí eu peguei todos os textos que a gente está estudando nessa disciplina e vou fazer uma análise desses momentos de produção de texto que eu recordei. Então eu vou analisar esses 3 momentos de produção de texto à luz das teorias que a gente estudou, que eu já citei aqui para vocês. Então agora eu vou reler o texto, reescrito e já enxertado a teoria, que é do jeitinho que eu quero que vocês façam para serem avaliados. Então a segunda versão está menorzinha aqui, eu vou me esforçar um pouquinho para ler. Começa assim. O ano era 1800 eu tô velho, hein? 1989. Tinha 9 anos. Estava na 3ª série. Minha professora da época, tia Beth, entrou de licença maternidade e foi aí que apareceu uma professora substituta. Lembro que foram 4 meses difíceis, mas acho que mais por saudades da professora licenciada. Foi quando finalmente chegou a hora da última aula da professora substituta. Lembro que ela preparou todo o terreno, conversou com a gente em tom de despedida e pegou a vitrolinha da escola, me respeitem que sou dessa época, e colocou uma música instrumental para tocar. Estávamos todos calados, olhando para frente, quando a substituta foi ao quadro e, usando o giz, escreveu: "A substituta e eu". E em seguida disse para escrevermos um texto que contasse como havia sido a vivência com ela durante aqueles meses. Notem que esse primeiro parágrafo está igual, né? O segundo também. Ó. Era para contar uma história de quê? Ficou difícil. Todo mundo na sala com aquela cara de que não estou entendendo nada. E foi então que a professora resolveu mostrar um modelo, lendo o texto que uma das alunas da outra terceira série havia escrito e disse: "É desse jeito que eu quero que vocês escrevam". E assim foi feito. Não lembro nada do que escrevi naquele dia, mas sei que o texto ficou lá no meu caderno. Ninguém leu, nem a substituta, nem a titular. Então aqui eu mantive o mesmo texto que estava lá no primeiro. Aí eu começo a fazer a minha análise dessa situação. Ó. Esse tipo de prática na atualidade é altamente criticada. Penso que essa maneira de trabalhar com o texto em sala de aula se encaixa com o que Bunsen, que é o Clécio Bunsen, que a gente leu o texto lá da Era da Composição à Era do Gênero, tem a videoaula e tem o texto na sala. Então se encaixa com o que Bunsen, em 2006, chamou de pedagogia da exploração temática, quando a escrita escolar era feita basicamente para exploração de temas, o que, segundo o autor, seria, aí eu peguei uma citação lá do artigo do Clécio Bunsen. Então, para ele, essa pedagogia da exploração temática seria uma prática de ensino e de avaliação da escolarização
que raramente considera a natureza dialógica e interativa da própria linguagem e que praticamente anula a subjetividade necessária a toda autoria. E aí eu botei a referência da onde eu tirei lá, da página 148, que é uma citação, né? O apud ali quer dizer que é uma citação de Pocente que o Buzen faz no texto dele. Então eu trouxe isso aqui para dialogar com o meu texto. Espero que vocês estejam entendendo. Aí eu continuo. Os anos se passaram e outra lembrança que tenho que foi quando eu estava na 5ª série. Volta lá o primeiro texto. Era início de ano, acho que para preencher o tempo, a professora de português trouxe uma folha mimeografada que em seu topo tinha um desenho de um triângulo. Após entregar a folha para todos, a professora deu o comando. A partir do desenho desse triângulo, vocês irão fazer outro desenho. E usando o desenho que vocês fizeram, vocês irão contar uma história. Conte uma história. Mais uma vez, contar uma história. Lembro que do triângulo puxei linhas, fiz uma torre e acabei desenhando o castelo. Do castelo contei uma história de um cavaleiro que precisava salvar a princesa que estava no alto da torre. Nossa, que original. Acho que dessa minha história que escreveram o roteiro Shrek. Ah, eu acertei o nome Shrek, que no outro tá errado, se vocês olharem. Olha a reescrita fazendo o poder aí. Beleza, botei o caso igual tá lá. Agora eu vou analisar esse caso. Ó. Mais uma vez escrevemos um texto que ficou somente no caderno. Sem nenhuma correção, sem nenhum propósito, sem nenhuma leitura. Um emaranhado de frases e palavras abandonadas em linhas de um caderno. Nossa, que poético. Essa forma de escrita na escola era muito comum. Uma escrita sem diálogo, sem previsão de um interlocutor. Para Antunes, que é o outro texto que a gente leu, explorando a escrita, né? Para Antunes, 2003, escrever sem saber para quem é logo de saída, escrever sem saber para quem é logo de saída uma tarefa difícil, dolorosa e, por fim, uma tarefa ineficaz, pois falta a referência do outro a quem todo o texto deve adequar-se. Como saber se dissemos de mais ou de menos? Como avaliar se fomos precisos, se fomos relevantes, se dissemos com a palavra certa aquilo que tínhamos a dizer? Sem o outro, do outro lado da linha, não há linguagem. Pode haver treinamento mecânico e aleatório de emitir sinais, que era o que estava acontecendo. Conte uma história para ninguém, conte uma história para o seu caderno. Né? Então, estou analisando aí. Aqui eu boto a página, né, da onde eu tirei lá do artigo. Essa mesma autora continua a análise dessa situação. Essa mesma autora afirma que a produção de texto na escola deve ser encarada como um processo que prevê algumas etapas. Desse modo, produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever, como até então estava sendo feito aí. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas interdependentes e intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita, até o momento posterior da revisão e da reescrita. Citei lá Antunes, 2003, página 54. Os casos, continuo analisando, os casos aqui relatados nos mostram que a prática de escrita nessa época se baseava em produções de textos estanques, sem propósito. Não tínhamos essa visão de processo, nem se falava em gêneros textuais. As aulas eram para narrar, contar histórias. A nossa escrita ficava presa no caderno, sem nenhuma utilidade prática e ou social. Pereira, que é o Rony Farto Pereira, que é o texto dessa última aula nossa, Pereira 2006, defende que a produção de textos na escola não deve ser encarada como um procedimento único e global, como são esses dois exemplos que eu citei para vocês. É um procedimento único. Escreva, pronto, acabou. Mas sim, a produção de texto deve ser embasada em situações de produção que envolvam práticas sociais, pois assim, a entrada do texto em sala de aula se daria de modo mais objetivo e realístico, em vez de dissertar sobre um tema qualquer, artificialmente. Os alunos se dedicariam, por exemplo, a escrever textos específicos, como uma notícia de acontecimentos ocorridos na escola, um ofício solicitando a cessão da quadra de esportes para uma atividade qualquer, um abaixo-assinado dirigido à prefeitura da cidade, pedindo providências a respeito da deficiente iluminação pública do bairro, etc. Então, Pereira, 2006, página 79. Então, analisei esse caso. Aí vem
Continuando aí a análise, ó. O trabalho com produção de textos, focando nesse parâmetro, faria com que os alunos se colocassem na posição de autores de seus textos e ainda daria sentido para a escrita. Pois, observando as práticas ou problemas sociais de sua comunidade, o aluno produziria textos que realmente circulam na sociedade, fazendo com que o professor trabalhe com gêneros textuais diversificados, contemplando o que, aí eu trago aqui o PCN, o que o PCN diz, ó. Contemplando o que diz o PCN de língua portuguesa, quando orienta que o trabalho com o texto na escola deve primar pela maior diversidade de gêneros possíveis. Mas penso que a maior vantagem do trabalho com produção de textos a partir da observação de práticas sociais seria a conexão entre a linguagem e a vida cotidiana, o que faria com que nosso aluno perceba, ou percebesse, acho que ficaria melhor, né? O que faria com que nosso aluno percebesse a ligação entre a aula de língua portuguesa e a vida. Oh, que análise bonita mesmo. Ficou bonito isso. Depois de... Aí volto lá ao meu texto original. Mais um trecho igualzinho está lá no texto. Eu venho analisando os dois casos que eu já tinha mencionado. Agora eu vou pegar o terceiro caso e vou analisar. Ó. Depois mudei de escola, mas acho que a metodologia Conte uma História me perseguia. Cheguei à 7ª série. Dessa vez a professora de português inovou, levou um microsystem para a sala e uma fita cassete de Milton Nascimento. Quando ela deu o play, começou a tocar a música que eu botei aí, Canção da América e blá blá blá. Não tínhamos a letra da música, era só para ouvir mesmo. Depois de ouvir toda a música, lembro que a professora disse, nossa, que música bonita, e pediu para que nós escrevêssemos um texto sobre amizade. A maioria não terminou a escrita na sala, então ela pediu que terminássemos em casa. Porque no outro dia, todos iriam ler seus textos para a turma. E assim foi feito, todos leram. Textos que não diziam e não serviam para nada. E tudo ficou por isso mesmo. Teve o caso. Agora vem o meu pensamento sobre isso. Então a primeira análise que podemos fazer nesse caso foi que a professora usou o texto, a música Canção da América, como um mero pretexto para a escrita. Ela não aproveitou o texto, não debateu o seu sentido conosco, provocando o esvaziamento desse texto, o esvaziamento do sentido desse texto, não utilizando-o em toda a sua amplitude. A escrita, apesar de mostrar um planejamento, preparação da professora para que sua realização se concretizasse, mais uma vez aconteceu de forma descontextualizada, sem a previsão de um interlocutor, sem um trabalho com gênero textual adequado, sem uma proposta de circulação, pois considero que ler um texto dentro da sala de aula para que todo mundo escute não seja uma circulação ideal, pois a circulação de um texto deve prever o suporte que aquele gênero necessita para a sua leitura, e isso não ocorreu. Trabalhar a escrita na escola dessa maneira seria um trabalho de escrita sem função, visto que aparece praticamente destituído de qualquer valor interacional, sem autoria, sem recepção. E está lá no texto de Antunes, né? Eu só fiz uma paráfrase aí, esse finalzinho. Todos os exemplos retirados da minha vida escolar em relação à escrita de textos parecem ter o mesmo padrão. Veja, ouça isso e conte uma história. Era o que fazíamos na escola, contar histórias. Histórias aleatórias, sem leitor e sem nenhum propósito comunicativo. A produção de texto na escola, então, era baseada em uma escrita uniforme, que desconsidera o outro, que não tem o que dizer. Correspondia a uma escrita sem função, artificial, mecânica, inexpressiva, descontextualizada, convertida em puro treino e exercício escolar, que não estimula nem fascina ninguém, pois se esgota nos reduzidos limites das próprias paredes escolares. Esse trecho bonito aí está lá no texto de Antunes, né, explorando a escrita, na página 50. E aí terminando, ó, é preciso urgentemente reverter esse quadro. A formação de novos professores deve focar em estudos e práticas que reforçam o percurso de escrita... A formação de novos professores deve focar em estudos e práticas que refaçam o percurso de escrita dos alunos que hoje frequentam a educação básica. Para isso, encarar a escrita como um processo é fundamental, favorecendo na escola a produção de uma escrita funcional, com sentido, com interlocutor, um texto que será lido por muitos, enfim, um texto com vida.
E aí eu encerro o meu texto, eu resgato essas minhas memórias e faço a análise de um por um. E aí vocês também têm que fazer isso que está aqui, ó. Está aqui no canto aqui, ó. Colocar a bibliografia que você utilizou. Pega a citação lá, faz a referenciação de cada texto que você vai usar para citar. Tente utilizar o máximo de texto da disciplina que você conseguir. Não fique em um texto só, tá? Depois, ó, uma dica que eu vou dar. Releia a sua memória que você escreveu, fixe bem quais foram os casos de produção de texto que você citou, e aí depois assista as videoaulas, faça anotações do que dá para citar, o que encaixa, o que dá para você usar para fazer a sua análise, e aí escreve um texto bonito igual esse que eu fiz aí. Muito bonito, ficou lindo, né? Mas foi um texto que eu fiz assim, de bate-pronto agora, depois que eu cheguei do trabalho, para poder gravar o vídeo e já deixar na sala para vocês já irem se preparando, tá? Então espero que vocês tenham entendido como é que vai ser a avaliação. Se tiver dúvida é só você colocar na sala que eu vou tirando. Agora vamos falar como vai ser essa roda de conversa. Vocês vão então postar esse texto lá na sala. Eu vou botar o link para entregar o arquivo. Depois vocês vão, no sábado ou na quarta, sentar nessa roda de conversa com seus coleguinhas de período. E aí como que a gente pode fazer essa roda de conversa? Então vocês se encontrarão no polo e todos irão narrar suas experiências com produção de texto durante a vida escolar e apresentar suas análises. E aí eu dou duas opções. Ou você senta e lê o seu texto, esse texto que você escreveu, ou, o que eu acho mais interessante, você senta, vai contando a sua história e vai fazendo a análise. Não necessariamente você precisa ler seu texto de cabo a rabo. Pega seu texto, usa ele como base, vai contando a sua história e vai fazendo as suas análises, citando os teóricos, embasando. Ou seja, você pode pegar o seu texto e explicar esse seu texto a partir das teorias que você utilizou. Então são essas duas opções. Ou leia o texto na íntegra, ou bata um papo a partir das suas narrativas, conta a história para os seus colegas e faça as suas análises. Até aí tranquilo, mas aí depois que todo mundo falar, a gente tem que fazer mais uma coisa para finalizar essa roda de conversa. No final, todos deverão tecer comentários sobre as experiências escutadas e também sobre a experiência de participar de uma roda de conversa. Então depois que todo mundo leu, todo mundo falou, vocês, cada um, né, vai fazer um comentário sobre as experiências que escutou, o que achou, se coincide com a sua, se não coincide, se achou interessante, se achou chato. E no final também vocês vão fazer uma reflexão do que foi participar dessa roda de conversa. O que essa roda de conversa acrescentou na sua formação de aluno de letras e na sua formação como futuro professor. Então esse debate final tem que acontecer. Além da gente apresentar as nossas experiências, relatar as nossas experiências e apresentar as análises que a gente fez, no final a gente também precisa debater, apresentar as nossas impressões sobre essa roda de conversa. E aí finaliza a roda de conversa, beleza? Então essa é a avaliação. Agora, e quem não lembrou? Porque tem gente que falou que não consegue lembrar de nenhuma memória de produção de texto. Teve gente que reclamou, foi lá na sala, né? Até, enfim, né? Não vou contar essa história aqui não, mas teve uma história chata que aconteceu. Mas aí, como eu disse, eu estava pensando e eu cheguei a uma conclusão. Então, quem não lembrou de nenhuma memória, como é que vai fazer essa avaliação? Prestem atenção que está aqui a dica, ó. Então, quem porventura não se recorda de nenhuma aventura com a escrita durante a sua vida escolar, vai fazer o quê? Você vai escrever um texto narrando a ausência de produção de texto na sua vida escolar. Então você vai dizer lá que você não lembra de ter produzido textos, né? Ou que as experiências que você teve de produção de texto não foram tão significativas a ponto de você ter uma memória. Não sei, você vai escrever um texto dizendo que não aconteceu para você. Nem parece que você um dia escreveu algum texto na sua vida escolar. Tem que colocar mais ou menos isso no texto. E aí que vem a sua análise. Analise, né, o impacto da ausência de produção de texto ao longo da vida escolar dos estudantes. Então você vai fazer lá todo um discurso falando sobre o impacto na vida de alunos que passam
12 anos dentro de uma instituição escolar e não produzem textos. Então, dentro da teoria que a gente está estudando, também contempla isso. O que vai acontecer com a vida? Como é a formação desse indivíduo? Né? Um indivíduo que passa 12 anos dentro de uma escola e não escreve. Ou em um indivíduo que viveu algumas experiências de escrita, mas que não foram significantes. Qual o impacto? O que pode acontecer na vida desse cidadão? E no final desse texto que você vai escrever, usando toda essa teoria que a gente... Ei, droga. Eu tenho refluxo, gente. Aí tem hora que, quando eu falo sentado, eu fico tendo essa... É horrível, mas o que eu posso fazer, né? Perdão, às vezes que eu meio que me engasgo porque o refluxo está gritando, está trabalhando aqui. Então, voltando aí, você faz uma análise do impacto dessa ausência aí na vida dos estudantes, na formação do cidadão, e por último você vai dar sugestões de como deveria ser o trabalho de produção de texto na escola. Usando toda essa teoria que a gente estudou, faça um pedaço lá do seu texto, uma parte final do seu texto, falando como que hoje a gente tem que trabalhar a produção de texto, usando essas teorias que a gente estudou. Aí todo mundo fica feliz, fica bom para todo mundo vai poder ser avaliado. Então, quem não tem nenhuma lembrança, faça um texto nesses moldes aí que eu estou colocando para vocês, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Voltei aqui, só eu. Nossa Senhora. O que eu tinha para falar sobre avaliação é isso. Espero ter deixado bem claro como vai ser essa avaliação de vocês. Desejo a vocês bastante força e ânimo para estudar, para escrever. Afinal de contas, a gente está fazendo um curso de letras, a gente tem que escrever. A gente está fazendo uma disciplina de produção de texto e ensino, e a gente tem que produzir texto. Então, pega essa semana agora, senta na sua cadeira aí, pega esses textos, assista de novo as videoaulas, senta, se dedique, escreva o texto mais lindo que você conseguir escrever, posta lá, senta no sábado ou na quarta-feira com seus coleguinhas e vamos falar sobre produção de texto, vamos gerar conhecimento, vamos olhar no outro e aprender também, que os outros também vão aprender com o que a gente tem a dizer. Vamos fazer o que a teoria que a gente está estudando fala, vamos nos colocar como autores, né? Se coloque como autor do seu texto, narre essas suas aventuras de produção de texto aí, faça uma análise como bom entendedor da teoria que vocês estão ficando, que eu sei que estão, e vamos para essa avaliação aí, vamos ver o que vai dar. Eu espero que seja um momento não só de ganhar uma nota, mas um momento de muito aprendizado para todo mundo. Tá bom, gente? Eu acho que é isso que é o mais importante, que a gente aprenda bastante coisa com isso. Aprenda não só a analisar os casos, a resgatar nossas memórias, mas aprenda também a escrever o texto acadêmico, a buscar fontes, a buscar teorias, a concatenar nossas ideias com as ideias dos teóricos, aprender a fazer análise. Tudo isso vai ser muito importante para a formação de vocês. Então é uma coisa que vai te dar um pouquinho de dor de cabeça agora, mas que no final você vai ver como isso vai te ajudar, como isso vai te fazer um estudante e um profissional da educação melhor. Tá certo? Abraço para vocês, até a próxima.